Olá, amigos. Vamos começar mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre com a nossa oração inicial. Então, quem quiser pode colocar um copo de água do lado, que os amigos espirituais certamente vão energizar essa água para que venham os elementos necessários para o nosso corpo, para a nossa mente, enfim, né, para nos auxiliar aí no dia a dia. Então vamos procurar relaxar, focar na respiração. Normalmente a gente passa o dia na correria e nem presta atenção que respiramos, né? Então vamos prestar atenção no entrar e no sair do ar, nas narinas. Pode ocorrer um movimento, vamos observar a barriga, o abdômen, né, melhor dizendo, ou o peito, movimentação normal do ar. Vamos relaxando todo o nosso corpo, tranquilizando a nossa mente, procurando entrar em contato com os bons espíritos, com a equipe do irmão Gabriel, para que sejamos auxiliados, amparados e principalmente inspirados no estudo de hoje. Que damos início em nome do nosso Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Então, amigos, o tema de hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E o tema é o duelo. Os espíritos, então, da codificação começam falando que só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Então veja que interessante. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto. Será que nós temos consciência do que estamos fazendo aqui? De qual o propósito da nossa reencarnação? Aonde queremos chegar? Essa é uma pergunta que sempre é feita, né, filosoficamente. De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, né? Então é claro que cada um de nós tem um planejamento reencarnatório, onde já foram estabelecidas aquelas experiências, aqueles desafios que vamos ter que enfrentar durante a nossa vida. Mas com qual finalidade? Qual o propósito maior disso? Os espíritos nos falam, espíritos superiores, né, que orientaram Allan Kardec, que o objetivo maior nosso é a perfeição, né, que é caracterizada pela suprema felicidade. Eles nos dão uma dica: as virtudes abrem o caminho, os vícios interditam o acesso. Está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então, basicamente, o que nós temos que fazer aqui? Desenvolver virtudes e eliminar vícios e imperfeições. Muitas vezes a gente é programada toda uma encarnação apenas para desenvolver um certo aspecto da nossa personalidade, alguma virtude, ou para eliminar algum vício, alguma imperfeição. Então nós temos que buscar essa consciência íntima, né, dentro de nós, de quais as virtudes que temos de desenvolver e quais aqueles vícios, aquelas imperfeições que mais nos retém na retaguarda, né? Porque as virtudes abrem o caminho, os vícios interditam, né, impossibilitam o nosso acesso aos níveis mais elevados de espiritualidade. Só que eles dizem o seguinte: a felicidade, entretanto, não é pessoal.
Se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. Então veja que interessante, essa é também do livro Céu e Inferno. Felicidade triste. Né? Parece uma contradição em termos, né? Mas é a felicidade do egoísta. Aquele que se acredita feliz e não compartilha com os outros. Então a felicidade real, plena, completa, é apenas aquela que pode ser compartilhada. Então eles dizem, nós temos que dar as mãos para alcançar a plenitude. Né? Então nós poderíamos imaginar, junto com, como diz o pessoal de Jurucê, de Terras de Ismael, que através da nossa postura espiritual nós criamos o ambiente no qual estamos. E as pessoas que se aproximam de nós recebem essa influência, positiva ou negativa. Então, como será que as pessoas que chegam até nós se sentem? Será que elas vão embora melhores do que quando chegaram até nós, ou piores? Será que nós irradiamos boas energias decorrentes do nosso pensamento, do nosso sentimento elevado? Ou será que as pessoas saem piores? Né? Tem aquelas pessoas que chegam num grupo e o pessoal, né, já fica até mais alegre só pela presença da pessoa. Tem outros, né, que a gente chega e o pessoal já vai saindo fora porque não tem boas vibrações. Então isso cabe também uma reflexão íntima da nossa parte para sabermos como está o nosso padrão vibratório, o nosso dia a dia, o que nós irradiamos, o que nós compartilhamos com os demais. Né? Isso não está só na doutrina espírita, só nas religiões cristãs. Né? Sai Baba, por exemplo, que é considerado um avatar indiano, desencarnado em 2011, diz que somente a senda do amor pode levar a Deus. O amor, como nós conhecemos, né? O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Então a caridade é exatamente essa manifestação do amor. Então é a senda do amor que pode nos levar à divindade, à consciência da divindade em nós mesmos. Então os espíritos continuam: expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos pré-juízos, né, pré-julgamentos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Eu já falei aqui em outro encontro, outra palestra, que tinha um colega que ele era tão bravo que ele chegava a arrebentar cadeira, móveis no chão da casa dele, né, quando ficava bravo, nervoso, descontrolado. Então essa suprema loucura, essa raiva, esse descontrole emocional vem de onde? Segundo o pessoal de Jurucê, né, Terras de Ismael, vem da incapacidade de nós suportarmos frustrações. Ou seja, nós não temos resiliência. Portanto, se as coisas não ocorrem como nós gostaríamos, se alguém nos ofende, né, digamos assim, nos trata com desdém, é indiferente para conosco, né, quando as pessoas parecem não se importar conosco, então até por uma questão de insegurança, né, que pode vir, inclusive, desde da nossa infância, né, nós nos sentimos frustrados. E como não desenvolvemos essa capacidade de suportar frustrações, tendemos a reclamar, a magoar, nos magoarmos, né, e até muitas vezes buscarmos a vingança. Então, ainda que não busquemos a vingança, guardamos a mágoa. E essa mágoa, essa má água, essa energia negativa passa a compor o nosso espírito, passa a nos prejudicar, a nos reter nas esferas mais baixas de evolução, e é aquilo que nós acabamos passando para os outros, né? Inadvertidamente, ainda que a gente não tenha consciência disso, mas o que a gente vai passar para os outros é essa energia negativa. Naturalmente, ninguém vai se sentir bem perto de nós, né, com essas vibrações baixas, de baixo padrão. Né?
Então dizem os espíritos, não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Isso quem diz é o espírito protetor, que escreveu essa lição sobre o duelo em 1861. Então não basta proibir o mal e prescrever o bem, sob o ponto de vista meramente intelectual. Eu sei que o mal não deve ser feito, eu já compreendi que o bem é o caminho. Não basta a compreensão meramente intelectual se o princípio do bem não estiver em nós. O princípio do bem e o horror do mal. Há uma filósofa chamada Lucilena Galvão que ela fala algo muito interessante. Ela diz assim: nós não vivemos do que comemos, mas sim do que absorvemos. Desculpa. Então imagina o seguinte: ao almoçarmos, jantarmos, ingerirmos o alimento, uma alimentação muito nutritiva. Mas vamos imaginar que o nosso organismo, por alguma razão, não consiga absorver aqueles nutrientes. Então o alimento é excretado, sem que tenha havido absorção. O que acontece? O meu organismo vai continuar desnutrido. Por quê? Porque apesar de eu ter ingerido aquele alimento, ele não foi absorvido. Os nutrientes não passaram a compor o meu organismo. Não é? Então não adiantou nada. Da mesma forma é o alimento espiritual. De nada adianta nós estudarmos, lermos, compreendermos até, sob o ponto de vista meramente intelectual, mas se não absorvermos esse conhecimento através da prática, nos transformando para melhor, esse conhecimento não vai passar a fazer parte de nós, não será uma nutrição do espírito, não passará a compor a nossa constituição anímica. Então é como se o tempo não passasse para o espírito. O tempo só passa para o espírito quando há uma evolução. Se nós podemos passar a vida toda aqui na Terra, uma encarnação de 100 anos. Mas se não houve evolução, se nós não melhoramos em nada, se não nos aperfeiçoamos, é como se o tempo não tivesse passado para nós. Nós vamos desencarnar do mesmo jeito, do mesmo tamanho, vamos dizer assim, com o que chegamos aqui. E qual o problema disso? O problema é que as oportunidades perdidas, elas sempre complicam a nossa situação espiritual, porque nós vamos ter que recomeçar uma jornada. Por outro lado, isso é fundamental nós compreendermos, cada momento da nossa vida, cada instante traz ricas possibilidades de crescimento e de desenvolvimento. Não há nenhum momento na nossa vida, nenhum só, que não traga oportunidades maravilhosas para nós. Se assim não fosse, esse momento seria afastado de nós, dizem os espíritos. E Kardec fala: em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores. Ou seja, nós trazemos aquela bagagem de nossa anterioridade, sob forma de aptidões, de conhecimentos intuitivos, de inteligência e de moral. Do que ele adquiriu, nada é perdido. Tudo lhe é proveitoso. Então, tudo aquilo que nós adquirimos em existências transatas permanece conosco. Não é nada perdido, ainda que intuitivamente a gente traz esse conhecimento. Todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro. Tantas provas adicionais de que se poupa. Tantos elementos para acrescer a felicidade futura. Então veja, todos os momentos da nossa vida, inclusive aqueles últimos, né? As pessoas falam em cometer eutanásia, né, que seria a morte suave. Coitado, está sofrendo. Mas às vezes naqueles últimos momentos da vida, talvez fossem os mais importantes para o espírito, porque ele desenvolveria uma determinada consciência que não conseguiu durante toda a sua vida.
Então, morte suave, de suave não tem nada, né? Então, a eutanásia ou outros procedimentos para abreviar a vida pode causar graves prejuízos à evolução do espírito. Mas vamos ao tema propriamente dito, que é sobre os duelos, né? Existem duelos ainda hoje? Porque quando a gente fala em duelo, dá a impressão daqueles bang-bang, né? Velho Oeste, ou então daquelas lutas dos cavaleiros medievais, né? Mas e hoje, existem duelos? Se nós formos observar a nossa sociedade, ela é extremamente competitiva. Então eu lembro de uma frase de Nelson Piquet, quando o filho dele corria a Fórmula 1 e chegou em segundo lugar, né? Foi ao pódio pela primeira vez em segundo lugar. Ele vibrou muito, naturalmente, né? Porque não é qualquer um que chega ao pódio na Fórmula 1. Aí o pai dele disse assim, olha, não comemore o segundo lugar, porque o segundo lugar é o primeiro perdedor. Só comemore quando você chegar realmente à primeira colocação, ao pódio em primeiro lugar. Portanto, para que haja um vencedor na nossa sociedade, é necessário que hajam muitos derrotados. Então, eu só venço se eu for um destaque em cima dos outros. E isso nos dá aquela ideia de vencer a qualquer custo, vencer sobre os outros. Eu sou um vencedor em cima, pisando muitas vezes, em cima de todos os demais derrotados. Existe aquela ideia de que os fins justificam os meios. Então vale tudo para ser vencedor. Existem duelos, por exemplo, no campo profissional, a gente vê muito isso. Para que para que alguém suba, puxa-se o tapete daquele que está acima, né, para tomar o seu lugar. Há duelos entre cônjuges, né, onde um dos cônjuges tem uma condição financeira melhor ou herdou da família, então está sempre jogando isso na cara do outro, né, porque eu que ou ganho um salário melhor, né, então sou eu que sustento essa casa, né. A questão sexual também, às vezes um dos dois tem algum problema, seja de impotência, seja de frigidez ou algo semelhante. Então o outro também joga na cara, né, que o cônjuge não satisfaz, né? Isso fora a violência física, verbal, que é muitos casais que vivem gritando, né? Então partem até, por vezes, as vias de fato. Normalmente é o homem que agride a mulher, né, por ter uma constituição física mais forte, mas não necessariamente, se pegar uma mulher que luta MMA, por exemplo, né, ela quebra o homem no meio. Há homens que não aguentam o empurrão e há mulheres que são duras na queda. Mas, via de regra, é o homem que passa a agressão. E o Dr. Alberto Almeida, ele nos lembra que na relação entre cônjuges não há vencedor. Ou os dois vencem juntos, ou ambos são derrotados. Porque é uma relação que busca a sublimidade, busca o desenvolvimento do amor, do sentimento maior entre os dois, no casal. Portanto, ou ambos vivem em fraternidade, em cooperação, desenvolvendo esse sentimento de amor, de autoconhecimento, de conhecimento do outro, ou ambos são fracassados, ambos são derrotados. Há também os duelos com a gente mesmo, né? Duelo consigo mesmo. Eu pego um exemplo no caso do Japão, onde muitos alunos, quando vão prestar vestibular ou um exame estudantil,
e que muitas vezes chegam a se matar caso não consigam passar, porque lá essa é uma questão muito séria, né? É uma cobrança muito grande para os alunos, né? Os pais cobram dos filhos para que eles tirem as melhores notas, para poderem passar nas melhores faculdades, para terem os melhores empregos. Então, uma grande pressão em cima desses jovens. E muitas vezes eles chegam à conclusão que ou eu passo ou eu me mato. Veja que mentalidade lamentável, né? Extremamente materialista, como se ao não passar num concurso, num exame, eu fosse inferior, como se eu não pudesse me melhorar, me aprimorar para que no próximo eu fosse melhor, né? Eu lembro quando eu prestava concurso, então frequentava um cursinho e logo após os exames, né, o concurso, quando a gente não conseguia naturalmente tirar a nota suficiente para passar, dava uma grande depressão, um grande desânimo, né? Aí a gente voltava lá no cursinho e haviam várias carteiras vazias. Mas aquelas carteiras vazias não eram apenas daqueles que desistiram, mas também de alguns que passaram efetivamente no concurso que queriam. E normalmente esses que passaram eram exatamente aqueles que persistiram, que muitas vezes foram derrotados, mas não se entregaram e continuaram se esforçando, estudando, até que chegou num nível que eles já tinham quase que pleno domínio sobre a matéria. Então tinha que passar mesmo. E isso nos inspirava. Então nós tínhamos o lema de que não estudávamos para passar, mas estudávamos até passar. Portanto, se matar em razão de não ter atingido um objetivo é verdadeiro absurdo. É negar a natureza espiritual, de espírito imortal que nós somos, em eterno desenvolvimento. Então é necessário que busquemos esse olhar em profundidade sobre nós mesmos, a fim de nos tornarmos conscientes desses duelos internos que ocorrem em nosso ser. E para ilustrar, eu trago aqui a história, uma fábula, na verdade, né, uma fábula indígena, chama A Fábula dos Dois Lobos. Então, uma noite, o cacique de uma grande aldeia cherokee decidiu que era hora de orientar o seu neto sobre a vida. Ele o levou para o meio da floresta, fez com que o jovem se sentasse debaixo de uma velha árvore e explicou: existe uma batalha terrível acontecendo dentro de mim nesse exato momento. É uma luta feroz entre dois lobos. Um lobo é mau. Ele tem raiva, é arrogante, ganancioso, carrega culpa, ressentimento, inveja, intolerância e preconceito. Ele só se preocupa consigo. E tem fraquezas. É medroso, vive desconfiado, ansioso e se sente inferior aos outros. Já o outro lobo é bom, feliz, pacífico, amoroso, carrega consigo esperança, humildade, serenidade, empatia e generosidade. Ele também é corajoso e proativo nos momentos importantes. Como começava a esfriar, o velho cacique levantou-se para pegar lenha, deixando o menino repleto de pensamentos. Na volta, olhou fixamente nos olhos do neto e confessou: às vezes, é difícil viver com esses dois lobos que habitam em mim, pois eles brigam muito para dominar o meu espírito. O jovem, começando a ficar impaciente, não resistiu. E afinal, qual lobo irá ganhar, vô? O velho cacique pensou um pouco antes de responder. Então sorriu e disse de forma serena: vencerá o lobo que eu escolher alimentar. Veja que interessante. Qual lobo vai vencer? Aquele que nós alimentarmos. E qual lobo estamos alimentando? Hoje na Terra há bilhões de espíritos desencarnados e encarnados como nós, vibrando numa sintonia muito baixa de medo, de raiva, de desespero, de revolta, de mágoa, né? E quando nos deixamos influenciar
por essas vibrações, por esse padrão vibratório, nós estamos alimentando o lobo mau. Há pouco tempo em Pirassununga, no início do mês, ocorreu um tornado, né? Estão falando agora que foram microexplosões, e realmente houve uma devastação na cidade. A gente percebia no olhar das pessoas, né, que pareciam perdidas, sem saber o que fazer, né, uma sintonia total de desânimo, de aflição, até de desespero. Há pessoas que perderam tudo, dada a violência da tempestade. Mas nesses momentos de crise é que a gente tem que retornar àquele sentido da vida, o propósito de estarmos aqui, que vai muito além da presente encarnação. E que não há nada que ocorra que não tenha sua utilidade, um fim pedagógico, né? Já que o universo não é caos, é cosmos. Então a inteligência divina nunca nos oferece algo que não tenha uma finalidade útil, que possamos aproveitar para a nossa evolução. E como nós evoluímos de mãos dadas, como dizem os espíritos, então nós temos que substituir a competição pela cooperação. Então temos que dar as mãos e procurarmos não vencer o outro, mas vencermos juntos. E aí sim, finalmente, acabarão os duelos. Eu agradeço a atenção de vocês e convido a todos a elevarmos novamente o pensamento a Jesus, nosso divino Mestre, rogando a Ele que nos abençoe e nos inspire para o bem a cada dia e que possamos, muito além de apenas estudar o doutrina espírita e o Evangelho, possamos também praticar, especialmente em nossa vida diária, todos esses ensinamentos, todos esses postulados que ele veio simplificar aqui para nós. Agradecendo também a equipe do irmão Gabriel, encerramos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus.